Boa noite a todos. É com muita honra e alegria de sempre que partilhamos com vocês o projeto ABEBM TV, versão 2022, e nessa noite estaremos falando de O Livro dos Espíritos, no seu capítulo 4, Pluralidade das Existências ou Encarnação nos Diferentes Mundos, retratados nas questões 172 a 176. Vamos fazer, como sempre, a leitura da página de abertura, utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo grande irmão Francisco Cândido Xavier, por esse espírito magnífico, Emmanuel. A lição é de número 107, Vinda do Reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, por Lucas, no capítulo 17, versículo 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate precioso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Agradecendo nesse momento por essa oportunidade de trabalho, rogamos a Jesus Cristo, nosso modelo, guia, mestre, irmão, amigo, pastor, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos envolva nesse manto de luz e paz, e que Mãe Santíssima, sua Mãe adorada e nossa Mãe de humanidade, intercessora junto ao mais alto, nos conceda esse carinho na permissão de levarmos a bom termo a empreitada que se nos apresenta nesta noite, que possamos, irmanados, através do estudo dessa noite e da alegria e da honra de servir, seguirmos o exemplo do amor ao próximo deixado por esse irmão maior que passou pela terra, e que sejamos dignos de merecer esse amor dos céus. Sê conosco agora e sempre, Senhor. Graças a Deus. Bom, Allan Kardec
nos trouxe através do Livro dos Espíritos, o primeiro da série desse Pentateuco, a realidade trazida pelos espíritos do mais alto através de Allan Kardec e vários outros auxiliares, a concepção, o conceito, a informação, a necessária orientação para que pudéssemos compreender um pouco mais desse Livro dos Espíritos e o que vem a ser a doutrina espírita. Então é um passo de cada vez, uma obra de cada vez, em que, se chegando ao último compêndio desse Pentateuco, retorna-se ao primeiro. Chegando-se à última das 1019 perguntas numeradas, volta-se à primeira. E em cada visão, em cada leitura, uma nova interpretação. E é assim que nós vamos nos aprofundando no necessário conhecimento para nos tranquilizarmos diante de todas as dores, angústias e vicissitudes que permeiam o nosso cotidiano. Então, que no momento das lágrimas tenhamos a convicção que o nosso irmão protetor espiritual, auxiliado por tantos outros invisíveis, estarão sempre ao nosso lado. Que não percamos essa esperança, mas, acima de tudo, honremos esse cuidado do mais alto por todos nós e envidemos todos os esforços no sentido de ampliar o nosso conhecimento. Porque somente assim, saindo das trevas da ignorância através do estudo, é que nós teremos como lograr algum êxito na busca incessante do saber, para compreender, melhor assimilar e, com a resignação diante dos desígnios de Deus, nos esforçarmos cada vez mais no caminho dessa necessária evolução. Bem, vamos às perguntas. É o Mundo Espírita ou dos Espíritos, livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Vamos tratar então da encarnação dos diferentes mundos. Questão 172. Nossas diferentes existências corporais se cumprem todas sobre a Terra? Não todas, mas nos diferentes mundos, e a deste mundo não é nem a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Essa é a resposta dos Espíritos. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro, ou bem pode cumprir várias sobre o mesmo globo? A resposta: pode reviver várias vezes sobre o mesmo globo se não está bastante avançada para passar para um mundo superior. Assim podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. A 174 diz o seguinte: há uma necessidade de reviver sobre a Terra? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor, o que pode ser pior. Isso é a resposta dos Espíritos. Kardec perguntou na 175: é uma vantagem voltar a habitar sobre a Terra? E a resposta: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outra parte. Não seria mais feliz permanecer como espírito? Não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. E, finalmente, a questão 176 e seus desdobramentos traz a seguinte questão: os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem aparecido aqui? Sim, como vós e outros. Todos os mundos são solidários. O que não se realiza num,
se cumpre num outro. Assim, há homens que estão sobre a terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando o espírito está em sua primeira aparição sobre a terra? E a resposta categórica dos espíritos diz assim: nenhuma utilidade teria isso. Mas Kardec, com o seu olhar perquiridor, com o seu sentido e o seu sentimento de pesquisador, teria que ter forçosamente feito perguntas como essas para que esclarecesse para nós exatamente o que significa a questão, uma por uma, trazida pelos espíritos. Agora um golinho d'água, que é necessário, e a leitura dos apontamentos, o resumo que sempre temos o cuidado de fazer em respeito a cada um de vocês que gasta seu precioso tempo para nos acompanhar nessas audições. Então, abrindo aspas, vamos repetir aqui uma palavra, um texto atribuído a Jesus Cristo. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Fecha aspas. Palavras atribuídas a Jesus, trazidas até nós no Evangelho de João Evangelista, no seu capítulo 14, versículos 1 a 3. Volvendo lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Para alguns, é uma expiação. Para outros, é uma missão. Mais adiante, a pergunta 167 traz o seguinte: qual o objetivo da reencarnação? Expiação. Aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? E a questão 170 mais adiante traz o seguinte: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado. É um espírito puro e é o que nós queremos. Mas vamos agora parte por parte. Então, da mesma forma, como descrito nas questões 101 a 113 de O Livro dos Espíritos, há uma escala espírita descrevendo os diferentes graus de evolução dos espíritos. Mas há igualmente uma outra escala correspondente aos variados graus de evolução em que se situam os orbes no universo. Não é só aqui. Aquela ideia de geocentrismo, ou seja, a Terra era o centro do universo, isso já ficou no passado. Já se sabe que são bilhões e bilhões de planetas, são milhões e milhões de galáxias, são bilhões de estrelas, que são os sóis que iluminam os planetas que giram em torno de si. De acordo com a doutrina espírita, há mundos primitivos, há mundos de expiações e provas, que é o caso da Terra, há os mundos de regeneração, que é o sonho da Terra, há os mundos felizes e há os mundos celestes ou divinos. Esses, então, inconcebíveis para nós, sequer no pensamento conseguimos cogitar o que há por lá. A Terra, a atual morada, para nós, em tese, pertence à categoria de expiações e provas, mas já num processo
para passar para o grupo dos mundos em regeneração. Há tratados, há questões, há livros, há obras, relatos de muitos espíritos melhores do que nós, que deixaram, como eu sempre digo, a trilha aberta e iluminada para apenas termos o trabalho de seguir, aprender e praticar aquilo que ali traz como orientação para a nossa evolução. Pois muito bem, considerando a nossa criação, que não é recente enquanto humanidade, intuitivamente acreditamos não ser a Terra o primeiro orbe em que reencarnamos. A gente sabe disso, porque na questão 621 de O Livro dos Espíritos, consta que as leis de Deus ou as leis morais já estão em nossa consciência quando da nossa criação. E, nesse aspecto, o nosso modelo e guia, na questão 625, igualmente do Livro dos Espíritos, é Jesus Cristo. Eu acho que é a resposta, inclusive, mais curta para as 1019 perguntas que há nesse compêndio. 2 palavras: Jesus Cristo. Então, na assertiva de que Deus cria ininterruptamente, há então a lógica na concepção de que a evolução das diversas humanidades está atrelada à evolução dos diversos orbes que as acolhem. Ou seja, há uma sintonia entre as humanidades e os orbes que as recebem, com o objetivo de quê? De evoluir. A ascensão contínua é o nosso objetivo. É a ascensão intelectual, com o conhecimento, com a formação, com a cultura, com a transformação. Por esse mesmo conhecimento, dotando nossa humanidade das tecnologias necessárias para o nosso conforto, bem-estar, superação das doenças, enfrentamento das catástrofes naturais, aquelas que obedecem ao ciclo do próprio orbe e aquelas provocadas, inclusive, pela nossa intromissão nas coisas da natureza, com a poluição, com a guerra e com todos aqueles 7 pecados capitais que acompanham a humanidade desde o seu início nos primórdios da história. Então, acontece que, ao se considerar o tempo orbe e o tempo humanidade, esta humanidade, enquanto materializada e encarnada, tem espaços de vivenciar o progresso em tempo muito mais curto, comparado ao das grandes mudanças planetárias, o que obriga os espíritos a um ir e vir constantes no mesmo orbe, ou por expiação ou missão, migrar para outros orbes. Então, se nós compararmos aí os períodos geológicos da Terra com o tempo relativamente médio, o tempo médio de existência, em cada vez que reencarnamos, vamos supor 80 anos, 90 anos que seja, há aqueles atletas de ponta que chegam aos 100 anos, outros passam. Não sei nem se seria interessante alcançar um século de existência dependendo de tudo e de todos. Mas como é pela vontade de Deus, nós, então, temos que ter, em princípio, uma virtude chamada resignação, que é a aceitação das dores, das angústias e das vicissitudes que nos acompanham, na medida em que, segundo um filósofo muito antigo, lá no Egito, no Alto Egito, chamado Hermes Trismegisto, das suas 7 leis herméticas, tem uma delas que diz, chama-se lei de causa e efeito.
Então, da mesma forma que não há causa sem efeito, não há igualmente efeito sem causa. Nessa concepção, a resignação talvez seja a virtude mais preponderante que esteja intrínseca no nosso espírito, dentro de nós, no nosso âmago, porque a partir dessa compreensão de que aquilo que eu sofro de dor, de angústia ou vicissitude nessa existência é resultado direto de minhas atitudes, meu pensamento, minhas palavras ou minhas ações nessa mesma existência ou nas anteriores, o que traz a realidade dos fatos, mostrando essa necessidade de reencarnar até que possamos de fato progredir e não haver mais a necessidade da matéria. Mas quando seremos espíritos puros, descritos lá na questão 113 de O Livro dos Espíritos? Estamos no começo dessa escala. Muito há ainda que caminhar, que arar, que preparar a terra, que semear o nosso futuro. Porque Jesus já dizia, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu só vou colher aquilo que eu semear. Hoje, eu só estou colhendo aquilo que eu semeei. Eu não posso, como dizem alguns amigos, terceirizar as culpas pelas minhas dores. Eu sou o responsável direto por tudo isso que eu estou passando. Mas, ao mesmo tempo, pela misericórdia de Deus, eu tenho essa intuição, eu tenho essa fé, eu tenho essa esperança de que eu estou evoluindo todos os dias, mesmo que ainda repetindo de forma consciente os vícios que eu trago desde lá de trás, desde antanho, como dizem os antigos. Então, nós temos na prática que a lição da solidariedade entre os diferentes mundos e diferentes humanidades, obedecendo às soberanas, eternas, imutáveis e perfeitas leis de Deus, fazem de mim esse ente especial, mas tão especial quanto aquele que é o próximo, tendo a relação de grau de parentesco consanguíneo ou por afinidade, ou ainda que sequer pertença à minha família, ou ao grupo da minha parentela. Mas essa solidariedade que existe entre os mundos tem que existir também entre cada um de nós que compõe essa humanidade, em cada orbe que habita. Então, a Terra, por exemplo, em face das previsões descritas, nas várias abordagens da doutrina espírita, está num processo de transformação mais perceptível em que passaria de mundo de provas e expiações para a categoria de mundo de regeneração. Mas há critérios. Temos que obedecer a esses critérios inalienáveis nas leis de Deus, que não podem ser ignorados. Anteriormente, faláramos da sintonia entre o orbe e a humanidade nele abrigada. Ainda que os espíritos, ao reencarnar na Terra, incorporem na matéria, ou seja, no corpo físico, elementos condizentes com o ambiente daqui, ou seja, se eu reencarnei na Terra, eu tenho que ter na minha parte corporal, na parte corpórea, no corpo físico, elementos semelhantes daqueles que constituem o orbe que me acolheu. Muito bem. Não há como ficar, então, em desarmonia com a oportunidade ímpar de ascensão desse orbe que se avizinha. Assim,
Ainda que na escala de ascensão para um nível superior, a Terra não esteja livre totalmente do mal, o mal continua, o bem ainda não é maioria, tá? Uma grande leva de espírito recalcitrante nos vícios sofrerá migrações para orbes compatíveis com os graus de atraso moral ou mesmo mundos primitivos, onde, por sorte, poderiam cumprir missões, mas sempre distantes da Terra, porque esta já está num novo ciclo de evolução. Pois muito bem, através de guerras, epidemias, pandemias e toda a sorte de mazelas que assolam individualmente a cada um de nós, mazelas essas que podem levar ao término da existência, com o corpo sucumbindo em face dessas vicissitudes, o corpo entrando em falência e trazendo a liberdade, então, para o espírito. Mas é uma liberdade que, vamos combinar, que não nos deixa ir muito longe, porque nós ainda temos a necessidade de reencarnar inúmeras vezes. E com um pouquinho de sorte e merecimento, em função das nossas obras, pode ser, porque pelas Escrituras afirmam alguns que o ano em que começaria essa transição do planeta Terra para a condição de planeta regenerado começaria por volta de 2057. É uma data, é um tempo, é uma previsão que está escrita por aí. Ninguém está inventando nada. Pois muito bem, considerando que nós estamos em 2022, para 2057 são 35 anos. Eu tenho 65 anos de idade, mais 35, então eu estaria completando lá, seria um daqueles atletas que anteriormente falamos, de um século de existência. Bem, eu espero, mas não creio que vá alcançar esse tempo, esse ciclo de vida, essa idade cronológica na face da Terra. Está tudo nas mãos de Deus. Ainda que eu não chegue a esse século que estaria contemplado nessa transição, vejam bem, 2057 é uma data prevista para se implementar o início do processo de regeneração. Segundo os estudiosos, seria um período de mais ou menos 7.000 anos para isso. Então, considerando a minha sorte de reencarnar na Terra, eu não preciso ter ansiedade ou ter angústia para alcançar um século de idade cronológica que estaria coincidindo com 2057 para soltar fogos de artifício comemorando a virada do ano e também a virada desse ciclo do planeta. Porque condições físicas, condições talvez neurológicas, psicológicas, eu não sei com que doença eu estarei. Perfeito não é. Perfeito não estarei. Então, na vontade de Deus, eu partindo antes, estarei voltando mais garotão, quem sabe um bebê, e considerando também o tempo da erraticidade. Temos que pensar sempre nisso. Não é bateu e voltou, não é papum, não é desse jeito. Nós vamos prestar as contas e teremos ainda um período
de amadurecimento na erraticidade, de estudos, de conhecimento, de análise. Observaremos aquelas 3 fases do arrependimento, que é o ato de não repetir aquele erro cometido anteriormente, não mais. A expiação, que é esse período de prestação de contas em que moralmente ficarei exposto, isso como espírito. Não estou falando nem dos fatos que às vezes nos deixam desconcertados perante parentes e amigos, ainda encarnado. Estou falando na erraticidade, o arrependimento, a expiação, aí vem a reparação. Alguma coisa talvez eu tenha condições de reparar ainda na erraticidade. Estarei estudando, tentarei trabalhar. Eu vou cheio de sonhos, cheio de pretensão, como foi o André Luiz em nosso lar. Como ele era médico na Terra, entendeu que lá ele começaria como médico também. Recebeu de presente uma vassoura e uma área restrita do hospital onde estava para tratamento quando começou a melhorar, a responsabilidade de varrer aquele espaço que foi designado. Quando lhe disseram, inclusive, que o enfermeiro mais humilde, mais simples do hospital de nosso lar, sabia mais do que toda a medicina da época na Terra. Então, nessas circunstâncias, comparando tudo de bom que nós acreditamos que já fizemos, descontando tudo aquilo de mal que ainda continuamos fazendo, nós somos muito otimistas em acreditar que seremos acolhidos e que teremos lá a banda de música, muitos amigos a nos abraçar, nos contemplar, outros a nos admirar, como se fôssemos uma celebridade daqui da Terra, num ambiente que já não é mais da Terra. Então, a oração, o trabalho, a mudança de atitudes, a reforma íntima, tudo isso que Jesus pregou na sua passagem pela terra, dos sermões, das parábolas, dos conselhos, os milagres, os prodígios, às vezes um simples olhar, justamente Jesus, que tudo sabia e tudo sabe, compreendia cada um que se acercava dele, e já sabia da história de cada um daqueles que veio como auxiliar direto, como apóstolo, como discípulo, como seguidor, mesmo aqueles que procederam como Paulo, Saulo de Tarso e depois Paulo, Judas Iscariotes e tantos outros. Mas há uma trajetória de muitos espíritos luminares, espíritos insignes, que nos deixaram um exemplo de abnegação, de renúncia, de coragem, de determinação de promover a reforma íntima e de peito aberto, convictos e, acima de tudo, alegres em servir, seguiram ao Cristo. Independentemente daquela aura que tanto descrevem, que bastava na chegada dele, todos se sentiam reconfortados, revigorados, animados, encantados para seguir aquele exemplo. Tivemos outros personagens na face da terra, como o padre Antônio Vieira, como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Irmã Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Gastão Guimarães, Dr. Hamed, Dr. Fritz, e tantas como é o caso, o exemplo da irmã Sheila, né? Irmã Paulina, e tantos outros irmãos nas outras denominações também, de Umbanda, de Candomblé,
das igrejas pentecostais, da Igreja Católica principalmente, os santos, todos inspirados e subordinados a Jesus Cristo. Que fique sempre bem esclarecido isso. Jesus ele não foi, Jesus é o Espírito mais puro, mais elevado que já tocou a terra. Ele que é o governador da terra e mais alguns orbes, ele que é o artífice, coautor da criação do planeta Terra, deixou para nós um exemplo e nós devemos nos considerar afortunados, porque entre Jesus e nós, se há uma distância de evolução de caráter, evolução intelectual, evolução moral, incompatível, inclusive com a nossa compreensão exata dessa dimensão que nos separa, há, no entanto, esses espíritos dos quais citamos os nomes ainda agora, que sempre estiveram dispostos para fazer essa intermediação entre Jesus e nós, como é o caso do nosso querido patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. É tanta história que chega, é tanta novidade que nos contam, é tanta obra que fala da grandeza desse espírito, por exemplo, que a gente, quando, mesmo não estando lá no interior da casa do caminho, auxiliando, estudando, praticando a caridade, auxiliando e socorrendo aqueles que batem a porta, como nós também somos socorridos quando precisamos, traz uma proximidade tão grande que aí vem aquela citação do Novo Testamento, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então vejam que felicidade enorme é essa de chegar até nós, enquanto espíritos encarnados, o conhecimento de palavras pronunciadas por Jesus. E se havia um Velho Testamento que retratava um Deus duro, cruel, vingativo, há o Novo Testamento, por sua vez, inaugurado e moldurado e exemplificado por Jesus, que veio trazer para nós a lei de amor. Simples assim. Então, às vezes, a proximidade, a facilidade com que chegam essas notícias, essas informações alvissareiras para nós, vem numa forma tão simples, vem assim às vezes tão fácil, que a gente acaba não valorizando como deveríamos. A gente acaba malbaratando uma lição que está ali diante de nós. E Jesus, na sua simplicidade, que escolheu aqueles apóstolos simples, que escolheu os seus discípulos simples, passou para nós essa lição da humildade. E que nós, então, tenhamos essa resignação. Voltando agora ao tema para a nossa conclusão, no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, em especial no seu capítulo 3, nos itens 13 a 19, Santo Agostinho correlaciona a progressão dos mundos e a dos espíritos, em que os espíritos deverão lutar, abre aspas, com o coração e a inteligência, para que Deus, por misericórdia, aprecie o resultado do que seria um castigo e converta esse castigo no progresso almejado por todos esses espíritos. E quem são esses espíritos de que fala Santo Agostinho? Nós. Surpresos? Pois é. Santo Agostinho já falava daqueles espíritos do passado. E quem é que vai dizer
que nós, que estamos hoje encarnados, não estaríamos encarnados também naquela época contemporânea de Santo Agostinho, lá em 450 e tal, 470 da era cristã? Então, Jesus, na sua passagem na Terra, trouxe o exemplo do amor, da perseverança, da fé, trouxe a lição da esperança. Quando ele lá em Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 11, fala das bem-aventuranças, ele traz também, através do mesmo Evangelho de Mateus, já no capítulo 6, se eu não me engano, versículos 4 a 13, o Pai Nosso, que ele mesmo disse que era a oração que o Pai ensinou. Bem, ele deixou o legado dos milagres, dos prodígios, os 4 sermões e mais de 60 parábolas. E na pesquisa que empreendemos, verificamos que nas suas exortações, Jesus sempre falava do reino dos céus. Esse reino de Deus, que é intangível, um reino futuro, não era presente, porque ainda hoje, 2000 anos depois, nós não merecemos esse céu. Nós temos que buscar esse céu. Então, dependente sempre da reforma íntima, que faria de cada espírito o sal da terra, como retratado lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, ou a luz do mundo, lá em Mateus também capítulo 5, versículo 14. Ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, nós temos que nos conscientizar dessa necessidade, desse esclarecimento, de seguirmos esses exemplos. Para vocês terem uma ideia, quando nós superarmos as guerras, os ódios, as discórdias, sem egoísmo, sem orgulho, e aí seguirmos, em especial dessas mais de 60 parábolas que Jesus deixou, pelo menos 6 que eu vou citar aqui rapidamente, é a parábola do trigo e do joio, do fermento, da pérola, do grão de mostarda, do tesouro escondido e da rede de pescador, todas retratadas em Mateus, em especial no capítulo 13, e quase todos os versículos do capítulo 13 do Evangelho de Mateus trazem essas 6 parábolas, todas falando da necessidade da reforma íntima. E para quem teve a oportunidade de ler o livro Boa Nova, por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, tem uma lição que é o capítulo, se eu não me engano, capítulo 14, onde Jesus encontra com Nicodemos, que era um dos doutores do templo, e que questionou Jesus, mas com respeito, embora fosse um fariseu, estivesse naquele grupo que era inimigo figadal de Jesus, fariseus, os saduceus em especial, mas existiam vários espíritos que, pela própria energia, a aura de Jesus, já se convertiam, e Nicodemos tinha um grande respeito. E lá no Boa Nova fala daquela questão de que teria que nascer de novo, pela água e pelo Espírito, e Nicodemos não entendeu. E Jesus chamou a atenção dele, mas depois, claro que Nicodemos compreendeu o que significava aquilo. Quando fala de nascer da água, não era o batismo, como João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. Não. Nascer pela água é a conjunção carnal entre pai e mãe que vai gerar cada um de nós. Vai nos dar a oportunidade, enquanto espírito, de reencarnarmos neste orbe, por sorte. Então, essa água é o líquido amniótico, onde nós ficamos por 9 meses, aguardando a oportunidade de ser dado à luz. E a nossa mãe, esse ser esplendorosamente especial, a semelhança de Mãe Santíssima, que concebeu e nos trouxe esse Filho iluminado para cuidar de toda a humanidade
e de todo o planeta, em ligação direta com o Pai. Então, essa água é o líquido amniótico, onde sobrevivemos com a regulagem da temperatura, a proteção contra choques, dentro da bolsa, né? Aquela bolsa que estoura quando a gente vem à luz. Então, aquele líquido nos protegeu. Ali a água, é a matéria. E quando Jesus disse a Nicodemos também renascer do Espírito, aí sim vem um aspecto moral, de trazermos aquela herança, aquele conhecimento, aquela experiência que já está em nós enquanto espíritos fora da matéria, para que no acoplamento e no momento em que, por magnetismo, nos tornamos um novo ser, tenhamos então essa convicção de que não é a primeira vez em que estamos neste orbe ou em outro qualquer, e que teremos outras chances até lapidarmos de fato tudo isso. Então, esse reino dos céus de que Jesus falava não é um local físico que nós devemos procurar neste ou em outro orbe. Não é o paraíso tão decantado. Este reino dos céus está dentro de nós, que só a reforma íntima vai proporcionar a percepção de nós mesmos. Como dizia Sócrates na antiguidade na Grécia, conhece-te a ti mesmo. A frase ficou famosa por Sócrates, mas em verdade ele apenas leu no frontispício na edificação do templo do oráculo de Delfos, onde ele foi considerado o homem mais sábio da humanidade naquela época pela pitonisa, mas ele só disse que só sei que nada sei. Por isso que ele foi considerado o mais sábio. Mas a frase conhece-te a ti mesmo não é dele. Já estava escrita por alguém tão ou mais sábio que ele, que se preocupou em deixar aquilo no frontispício do templo para que todos, ao adentrarem, contemplassem a frase e nessa contemplação fizessem sua autoanálise, ao invés de só irem lá consultar o futuro com a pitonisa. Essa questão de sortilégio, né? Há inclusive aquele samba da União da Ilha do Governador, o Amanhã. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Parte da letra diz isso, parte da música diz isso, mas quem tem que responder como será o meu futuro sou eu, baseado no meu presente e principalmente verificando e corrigindo o que é o meu passado. A gente ainda agora falou arrependimento, expiação, reparação. Somente quando conseguirmos estar apoiados nesse tripé filosófico é que nós teremos capacidade moral para comparar na nossa reforma íntima tudo aquilo que fomos, aquilo que hoje somos e tudo aquilo que poderemos ser. Essa é a grande verdade. Então, para encerrar, são chegados os tempos e ou promovemos urgentemente essa reforma íntima ou amargaremos outro degredo, porque não há nenhuma garantia de que nós somos originários da Terra. Nós somos o resultado de miscigenações, de migrações, de transmigrações, de expiações, sonhando um dia em que possamos, enquanto espíritos já um pouco mais evoluídos, cumprir missões. Que assim seja, na Terra ou em outro orbe, mas que tenhamos a ventura de ser um espírito confiável para Jesus, porque a partir dele é que nos chegam a honra e o galardão de ser designado como apóstolo,
como discípulo, como seguidor, ou ter a oportunidade de estar tete a tete com Jesus. Que felicidade não seria para todos nós, cada um de nós, se pudéssemos ir além desse sonho, além dessa pretensão. Mas, como diz uma outra música, depende de nós. Que o amanhã seja mais bonito, que o sorriso seja mais franco, que a solidariedade não seja falsa, que a hipocrisia vá junto com aqueles outros 7 pecados capitais para o nosso passado, que sejam proscritos para toda a eternidade e que nós, depurados a cada encarnação, tenhamos essa possibilidade de sonhar, mas de forma mais palatável, de forma mais palpável, com esse mundo de regeneração que queremos para nós, dentro e fora de nós. Essa é a realidade. Somente a reforma íntima vai fazer com que realmente nos sintamos à vontade diante dessa felicidade que está ao nosso alcance e só depende de nós, porque a misericórdia de Deus é para todos. O amor de Mãe Santíssima é para todos. O exemplo de Jesus é para todos. Então, agradecendo por essa oportunidade de trabalho, quero deixar registrado para todos vocês os votos de um feliz ano novo. Independentemente das gradações de dores, angústias e vicissitudes que possam estar assolando cada um de nós, por tudo que nós estamos assistindo no mundo ao nosso redor, por todas as notícias não tão alvissareiras que nos chegam pelas mídias variadas, impressa, televisiva, falada, pelos comentários, por aquilo que percebemos ao nosso redor, não importa. Que procuremos ser uma ilha de felicidade, ainda que vertendo lágrimas, para dar o testemunho da nossa fé e da nossa esperança diante de Jesus, da espiritualidade amiga, a todos esses mentores da nossa casa do caminho, ao nosso irmão protetor espiritual, para que perceba a nossa vontade, a nossa perseverança, a nossa resignação em buscar, em meio a tantos escombros, reconstruir todos os dias essa obra sempre inacabável, que é a edificação do nosso espírito, porque a matéria, o corpo, vai ficar neste orbe, porque é constituído da matéria deste orbe. Em outra oportunidade, em outro orbe, estaremos sendo constituídos fisicamente com o material, com o elemento natural daquele outro orbe. Mas não esqueçamos que o espírito, não o meu espírito, mas o eu espírito, eu não tenho espírito, sempre repito isso, eu sou o espírito sou eu, não é o meu espírito. Eu sou o espírito que tem um corpo hoje, amanhã não terei. Estarei na erraticidade. E ainda que as lições possam ser mais abrasadoras, mais realísticas do que aquilo que eu sofro, mas com o véu do esquecimento e com o amortecimento e o perdão antecipado por estar na carne, enquanto consciência, eu terei toda essa realidade diante dos meus olhos como um espelho. Então, se eu não quero passar por esse dissabor outra vez, eu tenho que começar a minha reforma íntima agora. Então, mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês que dedicou um tempo precioso para assistir a esse trabalho,
Rogamos ao mais alto, rogamos à espiritualidade amiga que continue nos abençoando, iluminando e aplainando os nossos caminhos. Que esse Jesus adorado continue envolvendo toda a humanidade e o nosso planeta em especial, nessa hora de luz. Que a Mãe Santíssima, nessa chuva de bênçãos em forma de pétalas de luz, também adoce o nosso dia a dia. Minimize todos os efeitos deletérios do sofrimento que está diante de nossos olhos, afligindo o pensamento e o coração. Neste momento, então, roguemos ao Mestre Jesus que nos abençoe por hoje e por todo sempre. E onde quer que cada um de nós, espíritos encarnados ou desencarnados, estejamos, que não nos falte a fé em Deus e não nos falte a esperança em dias melhores para acrescentarmos na nossa trajetória. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. A todos uma boa noite e muito obrigado. ABBM TV, ano 2022.